É o sinal da derivada da f. A derivada da g no zero é a derivada da f no zero, que é zero. Reta tangente ao gráfico da g no zero é quanto? É uma reta horizontal. Portanto, a reta tangente ao gráfico da inversa da g em 20 é uma reta vertical. Não tem derivada no 20. A inversa, ó. A inversa. Eu estou pegando a inversa, tá? Quem é a derivada da g no 4? Menos 12. Desculpe. A derivada da g no 4? Zero. Portanto, a inversa não tem derivada no menos 12. Porque a reta tangente é no 4. A reta tangente ao gráfico da g no 4 é uma reta horizontal. Portanto, a reta tangente ao gráfico da inversa no menos 12 é uma reta vertical. Não tem derivada. Mas observe, dado y aqui, então vamos apagar isso. Dado y aqui, tá certo? Existe y, existe um único x no intervalo aberto 0,4, tal que y é igual a quê? A g de x. Como? G' de x é o quê? Como g é diferenciável em x, como g é diferenciável aonde? Em x. E g' de x é diferente de zero, por quê? Porque o x está no interior do intervalo fechado 0,4. Tá certo? Então, quem é a derivada da g em x? É a derivada da f em x, que é, portanto, diferente de zero. Como g é diferenciável em x e g' de x é diferente de zero, pelo teorema da função inversa, a inversa da g A derivada da inversa. é a inversa da g. A frase é a função inversa da g tá? Calma. A função inversa da g, que eu denoto com t menos 1, né? É diferenciável em quem, hein, gente? A g é diferenciável em x, g' de x é diferente de zero. Qual é a conclusão pelo teorema da função inversa? A g é menos 1 é diferenciável aonde, hein? Hein? A g é menos 1 é diferenciável em g de x. Mas quem é g de x? É o y. Y com quem é a derivada da g a menos 1 em y? Quem é? É 1 sobre a derivada da g no x. Ou seja, é 1 sobre a derivada da g em que? Em g a menos 1 de y. Tá certo? É 1 sobre isso. E você sabe calcular isso. Se você tiver g a menos 1 de y, você sabe calcular isso. Por exemplo, tá certo? Por exemplo, quem é g de 1? Quem é g de 1? Por exemplo, quem é g de 1? Quem é g de 1? Me diga. G de 1 é 15, é? G de 1 é 15. E derivada da g... Bem, não preciso botar porque eu já sei. O 1 está no meio, tá certo? G de 1 é 15. Por exemplo, G de 1 é 15. Logo, a inversa da g é diferenciável aonde, hein?
derivada, a inversa da G é diferenciável aonde? Em 15. Em 15. Com a derivada da inversa da G em 15 igual a quê? A 1 sobre a derivada da G em 1. Tá certo? E quem é a derivada da G em 1? Quem é? Derivada da G em 1 é a derivada da F em 1, que é quanto? Menos 9. Menos 9. É 1 sobre menos 9, que dá menos 1 nono. Entendeu? 1 nono. Entendido? E a conclusão, olha aqui, antes que eu perca informação importante. Dado y no intervalo menos 12 e 20 aberto, existe um único x, tal x no intervalo aberto 0,4, tal que y é igual a g de x. Como g é diferenciável em x e g' de x é diferente de zero, porque g' de x é f' de x. Tá? Pelo teorema da função inversa, g a menos 1 é diferenciável em y com essa fórmula. Isto diz o quê? Com o quê? Derivada da g a menos 1 em y igual a quê? A 1 sobre a derivada da g em g a menos 1 de y. Isto diz o quê? Isto diz que a inversa da g é diferenciável em qual intervalo? No intervalo aberto menos 12 e 20, porque tem derivado em todos os pontos desse intervalo. Tá? Graficamente, o que você tem é o seguinte, ó. Vamos pegar o intervalo 0,4, né? Ó. Você pegar o intervalo 0,4, 0,4. Quem é g de 0? Quem é? 20. Então, g de 0 é 20. E quem é g de 4? Menos 12. Menos 12. Vou desrespeitar as proporções aqui. Então, a função ela vem daqui para cá o quê? Estritamente o quê? Decrescente. Ela muda a concavidade. Vai ter que mudar a concavidade porque ela sai com derivada zero aqui e chega com derivada zero aqui. Mas essa função... Isso é o gráfico de uma função invertível. É o gráfico da função g. Ela é injetiva e sobrejetiva. Nesses termos. Tá? Agora observe. Aqui a reta tangente é vertical. Ou seja, isso aqui é... Desculpe. Horizontal. Aqui a reta tangente é horizontal. Na inversa... Ou seja, a reta tangente ao gráfico da G no ponto 4 é uma reta horizontal. Significa o que com isso? Que a reta tangente ao gráfico da inversa no menos 12 é vertical, não tem derivada. A reta tangente ao gráfico da G no zero é uma reta horizontal. O que isso significa? Significa que a reta tangente ao gráfico da inversa da G no 20 é uma reta vertical, não tem derivada. A G tem derivada no 4 e no 0. A G é diferenciável no intervalo fechado, mas a sua inversa é diferenciável somente no intervalo aberto. A G é diferenciável no intervalo 0,4 fechado, mas a sua inversa é diferenciável no intervalo aberto. Ela não é diferenciável no menos 12, a inversa. Não é diferenciável em menos 12, nem em 20. Entenderam aí? Entendeu? Então, esse é o teorema da função inversa. Tá? Ele dá a derivada da inversa em alguns pontos, mesmo que você não tenha explicitamente a inversa. São dois teoremas muito fortes e muito úteis em matemática.
É o teorema da função implícita, que dá a derivada de funções definidas implicitamente por equações, mesmo que você não conheça essas funções. E o teorema da função inversa, que dá a derivada da inversa em alguns pontos do domínio da inversa, mesmo que você não conheça explicitamente quem é a função inversa. Basta saber que ela existe, tá? E o teorema está aqui, ó. De novo, aqui. Sejam I e J intervalos, f de I é uma função contínua e invertível, e Pi. Se f é diferenciável em P e a derivada da... E aí você já está, né? Está bem explicado para você por que essa restrição. Para eu concluir a derivada da inversa, aonde, hein? F de P. Porque a pergunta é, se a f é diferenciável em P, a f é menos 1 é diferenciável em f de P? Nessas condições, sim. E qual é a forma? Está aqui. Tá? E esse teorema nós vamos usar nas próximas aulas. Nós usaremos nas próximas aulas, quando eu estiver estudando com vocês aqui a função exponencial, que é a derivada da função logaritmo natural. Tá certo? Então, tá aí, teorema. Tá? Hã? Deixa eu ver se eu tenho... Não, tá. Entendido aí? Tá. Não esqueça, nunca esqueça aquele resultado. Bem, quais são os 5 principais resultados do cálculo? Assim que você tem que saber. Terminar o curso de cálculo sabendo e sabendo aplicar. Teorema do valor intermediário, que não é do cálculo, é da topologia, mas se usa no cálculo. Não se usa ferramenta de cálculo para demonstrá-lo. É o teorema do valor intermediário. Depois, regra da cadeia. Isso é do cálculo. Teorema da função. Teorema da função inversa, não. Primeiro, teorema do valor médio. Teorema do valor médio do cálculo. Teorema fundamental do cálculo. É do cálculo. E agora, teorema da função inversa, que é do cálculo. Tá? Não, mas para limite, né? Não é, o resultado importante mesmo são esses, que você tem que saber. Tá? Aí. L'Hopital é só no final, para não poder usar. Tá? Esse baitinho usou na primeira prova. E não pode. E o cara cortou, com certeza. Ah, se não cortou, eu quero ver a prova. Não estava explícito na prova, dizendo Tá certo? Como eu não corrigi a prova, tá? Olha, uma coisa que você tem que uma coisa que você tem que aprender enquanto aluno meu é o seguinte: se a sua prova for corrigida, a sua questão está como errada e a do colega do mesmo jeito está como certa, tá? Traga para eu ver, que eu vou cortar a questão do colega, porque o que eu detesto é injustiça. Eu detesto injustiça. Você traga do colega, eu vou cortar os pontos do colega. Eu não suporto injustiça. Tá? Tá bom? Então vocês... Pronto, encerrou.